Muito boa noite. RDC vai construir uma das maiores linhas de transporte de energia elétrica de África. Vai ligar Angola e o território congolês. Os detalhes deste projeto foram apresentados hoje ao Presidente da República. Angola tem atualmente tem atualmente 320 exemplares da palanca negra gigante catalogadas. Ainda assim, o país está longe de retirar a espécie da lista de animais em extinção. Seleção sub-17 começa o CAN de Marrocos com empate sem golos diante do Mali. Guarda-redes Gelson Dalla foi eleito o MVP da partida. Trump e Xi Jinping concordam com a reabertura do Estreito de Hormuz e um Irão sem armas nucleares. Entretanto, o líder chinês alerta Donald Trump sobre o risco de conflito por causa de Taiwan. Bem-vindos ao Telejornal. E começamos com a notícia de um incêndio de grandes proporções que hoje destruiu no bairro Naipalala 3 armazéns na cidade de Ondjiva, no Cunene. Eram precisamente 16 horas desta quinta-feira quando o incêndio deflagrou no interior de um dos armazéns alugados por uma empresa vendedora de produtos de higiene na cidade de Ondjiva, capital do Cunene. Assim logo fechou o portão, o incêndio também começou. Assim logo ao iniciar, e nós também demos sinal os homens que trabalham aqui para não poder ir porque o incêndio, aí no armazém há incêndio. Eles também ficaram confusos. É como no armazém nem energia não tem, mas aconteceu este tipo de incêndio. O incêndio, que no princípio parecia controlado, rapidamente se propagou para os demais armazéns face aos produtos que se encontravam no seu interior. Os seguranças em serviço foram obrigados a acionarem imediatamente o corpo de bombeiros. Não tinha circuito, não tinha energia lá dentro, não tinha nada que provocaria incêndio. De facto, estamos aqui a nos perguntar o que na realidade causou este incêndio. No terreno, as forças dos serviços de proteção civil e bombeiros tudo fizeram para conter as chamas. Na operação foram mobilizados 3 caminhões cisternas e mais de 20 efetivos. Entre os bens destruídos estão grandes quantidades de produtos de higiene, nomeadamente detergentes, cosméticos e outros, na sua maioria, inflamáveis. Eles armazenaram os produtos gasificados na parte frontal e isso impediu com que nós tivéssemos que fazer uma penetração imediata. São produtos inflamáveis? São produtos inflamáveis, são tudo material de higiene. Vê que temos detergentes, temos Saltox, temos múltiplos tipos de produtos aí dentro. E para piorar, temos ainda papel higiênico, temos guardanapo, porque está em maior quantidade. Ainda não são conhecidas as causas do incidente, nem os prejuízos causados. Nesta altura não é possível fazermos a avaliação dos danos causados. A posterior, né, termos a conclusão então do incêndio, só assim que nós poderemos fazer o estudo. Primeiro a causa e vermos propriamente qual a quantidade do material que esteve em combustão e avaliarmos os próprios danos danos econômicos. Incêndio destrói 3 armazéns de estocagem de uma empresa de venda de produtos de higiene em Ondjiva. Angola e a República Democrática do Congo passaram à fase prática da cooperação no domínio energético, com projetos de grande dimensão a nível do setor da eletricidade. No fim da audiência com o Presidente da República, João Lourenço, a delegação congolesa anunciou avanços na construção de uma das maiores linhas de transporte de energia elétrica de África, que vai ligar Angola ao território congolês. Depois, o chefe de Estado recebeu o alto representante do Presidente Félix Tshisekedi para o monitoramento do roteiro de Luanda. A cooperação entre Angola e a República Democrática do Congo ganha novo impulso com projetos estruturantes no domínio da energia. A informação foi avançada após uma audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, a uma delegação congolesa encabeçada por Mulendo Sakombi, Ministro dos Recursos Hídricos e da Eletricidade da RDC. Durante o encontro, a discussão girou em torno da implementação de grandes infraestruturas energéticas, com destaque para a construção de uma linha de transporte de energia, considerada uma das maiores de África. O projeto deverá ligar-se Malange à localidade de Fungurume, passando por Dilolo,
numa extensão de cerca de 1.450 quilómetros. Ces échanges d'énergie, évidemment, vão... Esta energia poderá, de facto, ajudar as nossas empresas, poderão ajudar as nossas populações para que possam, de facto, beneficiar deste bem que Angola já tem. Temos duas linhas em perspectivas. Uma é esta mais extensa, que partirá de Malange, mas a outra partirá do Soio para até Inga. As autoridades congolesas sublinharam que a procura crescente de energia no país, impulsionada pelo aumento populacional e pelo desenvolvimento industrial, exige soluções imediatas enquanto o grande projeto hidroelétrico do Inga não estiver a operar em pleno. Pour le moment, comme vous le savez, nous avons une forte démographie. Nous sommes à peu près à 100 Estamos interessados porque temos uma população extensa, densa, que há mais de 100 milhões de habitantes. Por isso, a necessidade em termos de energia elétrica é crescente. Realmente temos Inga, que é um grande projeto energético a nível regional, mas este projeto ainda não está no seu funcionamento pleno. Por isso que a República Democrática do Congo conta com parceria com outros países da região, principalmente Angola, para diversificar o seu fornecimento de energia. Por isso, nós pensamos, enquanto este projeto ainda não está definitivamente funcional, temos que poder adquirir energia a um país irmão para podermos, de facto, fornecer às nossas populações, às nossas empresas, e isso poderá, de facto, alavancar a economia, não somente dos nossos países, mas de toda a região, tratando-se de uma linha interregional. É verdade, um custo elevado, não posso aqui ainda avançar o curso fixo, mas poderá elevar-se a mais de centenas de milhões de dólares. As partes deverão agora avançar para a conclusão dos estudos técnicos e financeiros, com a previsão de conclusão da primeira linha entre Soio e Inga dentro de 18 meses. Numa segunda audiência, o chefe de Estado angolano recebeu Sumbo Sitamambo, alto representante do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, para o monitoramento do roteiro de Luanda e das organizações económicas regionais. O governante congolês deixou o Palácio Presidencial da Cidade Alta sem prestar declarações à imprensa, mas vaticina-se que os esforços de Angola para a pacificação definitiva da República Democrática do Congo estiveram no centro da conversa. A Rede Nacional de Transportes de Eletricidade apresentou no CUNEN o projeto que prevê a construção da linha de alta tensão que vai ligar a Huila e CUNEN no âmbito da interligação da Rede Nacional. A montagem deverá arrancar ainda este ano. O projeto de construção da linha de alta tensão que vai interligar as províncias da Huila e do Cunene faz parte de um programa ambicioso que visa a edificação de um conjunto de ações de eletrificação destinados a melhorar o fornecimento de energia elétrica na província. A região sul, bem recentemente, já recebeu a primeira linha de muito alta tensão que chegou à província da Huila, ao Lubango, que também já tinha uma ligação com a província do Namibe. Quer dizer que das 5 províncias atualmente da região sul, 2 já estão ligadas à rede nacional. A partir da província da Huila, mais propriamente a partir do Lubango, vai sair uma linha de 400 kV para a Cama, e a partir da Cama sairá uma linha de 220 kV para Xangongo e Ondiva, e com isso cumprimos a parte de fazer chegar a rede de muito alta tensão à capital da província. Um plano enquadrado na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Energia e Águas, perspectivando futuramente a interligação elétrica entre Angola e a Namíbia, com vista a aumentar a transferência de energia no polo energético da África Austral e melhorar a estabilidade da rede no sul de Angola. A linha Baines-Tomba terá 210 km
Portanto, a previsão de entrada é 2036 e Tomba Sacomar Moçambique 96, a previsão de entrada nesse caso será no ano 2036. A construção da linha de alta tensão vai ser financiada pelo Banco Mundial, que vai investir 350 milhões de dólares para a execução do projeto de interligação Huila-Cunene. Normalmente, pelo volume de trabalho, esses projetos duram entre 24 a 36 meses. E se nós começarmos este ano, creio que em 2 anos poderemos começar a ter aqui já na província do Cunene e próximo de Ondiva as primeiras torres. O esboço do programa foi apresentado aos membros do governo provincial do Cunene durante o encontro presidido pela governadora Gerdina de Dalelua. O Ministro da Agricultura e Florestas visitou ontem importantes infraestruturas agrárias e projetos agropecuários na província do Icole e Bengo. Isaac dos Anjos passou também pelas obras da barragem da Quiminha, que está quase concluída. Primeiro, Isaac dos Anjos foi ver o projeto da barragem da Quiminha. Inteirou-se sobre o andamento das obras da tomada de água, uma espécie de ponto de captação de água de rios, no caso o rio Zenza. Depois, a válvula jato, semelhante a um regulador do fluxo de saída de água. E, por fim, a descarga de fundo, igual a um controlo de água do ponto mais baixo da barragem. 80% da reabilitação dos hidromecânicos, a parte de distribuição de águas estamos a 70%, e logo a parte de distribuição de energia estamos também entre 70% e 75%. Estamos a falar de uma iniciativa que, segundo a gerente da empresa construtora, vai também levar energia elétrica e água potável às populações circunvizinhas e não só. A linha de 30 kV em meia tensão e a distribuição de baixa pode atender perfeitamente a tudo que venha na zona e incluso para quando cresça, porque esta zona agrícola e rural vai se expandir muito e vai melhorar. A seguir, o ministro teve contato com a realidade produtiva de projetos avícolas, visitou as naves e teve explicações do processo produtivo. Nós, en estos momentos, contamos con 41.000 matrices de corte, 10.000 matrices de poedera, 3.000 avós de corte e 3.000 avós de poedera. E temos uma capacidade de 1.500.000 pintinhos por mês. Localizada no município de Cabiri e Coluibengo, a West Aves garante produção suficiente. Entretanto, o mercado angolano ainda não tem matador suficiente para a nossa capacidade. Nós estamos falando de um incubatório de 1.500.000 pintinhos mês. Agrocoaviário é outro projeto agropecuário visitado por Isaac dos Anjos. Está no bairro Bimbe, em Catete. Atualmente, possuímos 100.000 aves alojadas de frango de corte em Cabiri e 300.000 em Catete. E estamos ampliando a produção para 600.000 aves, agora no próximo ano de 2027. Tá? Hoje nós estamos aqui agora na fábrica de ração, onde a capacidade produtiva é 40 toneladas dia, tá? Então fazemos aí semanalmente 200 toneladas por semana, que é o consumo das aves de frango de corte e frango de postura. Nós, a nível do programa do combate à pobreza, a nível do programa do PIAC, Programa Integrado de Assistência Comunitária, olhamos a agricultura com a prioridade com que olhamos a educação e a saúde. Desde logo, o senhor ministro tem selecionado os pontos para visitar, como é a barragem da Quiminha, que é um problema que nós temos em função das inundações que ocorrem na Funda e na Quilunda. Tem muito a ver com as obras que agora estão a ser feitas em um ritmo considerado, porque a empreiteira nos diz que no primeiro trimestre do próximo ano provavelmente vamos ter as obras concluídas, para evitar com que os nossos campos estamos a perder todos os anos por inundação, por descarga da barragem da Quiminha, continuem a perturbar o processo de aumento da capacidade agrícola. Aqui neste aviário onde nos encontramos estão mais de 300.000 galinhas e a capacidade de produção de ovos está acima dos 200.000. A ração é produzida localmente, o que faz minimizar os custos e maximizar os resultados. Miranda Mateus, Edson dos Santos e Nathaniel Lofa, Icole e Bengo. No próximo dia 21 de maio, o Parlamento vai aprovar em definitivo
A proposta de lei contra informações falsas na internet e sobre o regime jurídico do beneficiário efetivo. Hoje, o Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, orientou a conferência dos presidentes dos grupos parlamentares que preparou a agenda do próximo plenário, que será marcada pela votação final global de 2 iniciativas legislativas. As propostas de lei contra informações falsas na internet e sobre o regime jurídico do beneficiário efetivo vão à votação final global no próximo plenário marcado para o dia 21 de maio. Os deputados vão também proceder à discussão e votação de um pedido de autorização legislativa que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre o regime jurídico das sociedades gestoras de participações sociais. A Conferência dos Presidentes dos grupos parlamentares deliberou, para o efeito de discussão e votação na generalidade, mais 2 diplomas e um pedido de resolução que conforma a composição da Comissão Nacional Eleitoral e os seus órgãos locais. Para a generalidade, serão submetidos à discussão e votação dos senhores deputados 2 diplomas, nomeadamente a proposta de lei que altera a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, e a proposta de lei contra a vandalização de bens públicos. Por outro lado, o plenário vai discutir e votar o projeto de resolução que conforma a composição da Comissão Nacional Eleitoral e seus órgãos locais. Para esta reunião plenária está também prevista a movimentação de deputados e a eleição do provedor de justiça nos termos da Constituição da República de Angola e da lei. Já em sede das questões internas, será submetido à votação dos deputados, entre outras matérias, o projeto de resolução que aprova a institucionalização do Dia da Assembleia Nacional. O Executivo vai passar a processar, já a partir deste mês, os salários dos jornalistas, com base nos resultados da progressão da carreira. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado da Comunicação Social. Nuno Caldas Albino falava aos jornalistas no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, na sequência do anúncio da greve decretada pelos profissionais da comunicação social pública na última Assembleia, convocada pelo Sindicato dos Jornalistas para os dias 18 e 21 de maio, por falta de respostas ao caderno reivindicativo. Desde a apresentação do caderno reivindicativo dos sindicatos jornalistas angolanos em abril de 2025, tanto que deu entrada às entidades patronais, ou seja, as empresas de comunicação social públicas estão sob tutela do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, que prontamente o Ministério assumiu com abertura e, sobretudo, essa postura de diálogo que caracteriza tanto o Executivo angolano e trabalhou em alinhamento institucional com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Deste caderno reivindicativo, constituíam cerca de 12 pontos. Nós identificamos aqueles pontos mais fraturantes que resultam, sobretudo, da necessidade da atualização e ajustamento salarial dos trabalhadores da comunicação social. Tão logo foi recepcionado e aceito o caderno reivindicativo, foi produzido um roteiro de negociações que, numa primeira fase, trabalhou sobretudo para o ajustamento salarial, em que decorreram várias reuniões técnicas, reuniões mais político-institucionais, com a presença dos órgãos de direção do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, MINTICS, e com, sobretudo, a mediação institucional do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPTES.
Por outro lado, deste roteiro, e sobretudo na primeira fase, das reuniões havidas, houve sobretudo o bom senso para que se pudesse encontrar os termos ou o rácio mais equilibrado e justo para que efetivamente se pudesse traduzir, tanto esta vontade num resultado e num compromisso que foi assumido pelo Executivo angolano. Nesta perspectiva, foram acordados um aumento salarial de 31% para os trabalhadores técnicos ou técnicos de base, um aumento salarial de 13% para os trabalhadores de cargos de direção e chefia, um aumento salarial de 5% para os membros de um Conselho de Administração. O rácio encontrado foi, sobretudo, numa ótica de discriminação positiva, no sentido de conferir melhor aumento salarial, sobretudo aos quadros e trabalhadores de base. Portanto, este acordo foi assinado em setembro de 2025 e cerca de um mês depois, portanto, este processo começou a ser operacionalizado com a disponibilização de recursos financeiros do Orçamento Geral do Estado e, por conseguinte, o pagamento dos salários com os devidos ajustamentos salariais. Concluída esta fase do orçamento salarial, portanto, as negociações seguiram-se com o processo da progressão da carreira, que, sobretudo, resulta do processo de operacionalização do qualificador operacional. Portanto, só a semana passada foi possível concretizar este processo. No entanto, resultante deste processo, o Executivo angolano passará, a partir deste mês, portanto, a processar os salários com base nos resultados da progressão da carreira. E tal como assumido no processo negocial em janeiro de 2026, o Executivo assumiu e vai concretizar o pagamento dos retroativos a partir de janeiro a abril de 2026. Poderá processar estes processos de retroativos até 6 prestações, o que não quer dizer que em menos tempo se possa fazer. Mas, no entanto, no âmbito da continuidade do processo de negociações e diálogo com os sindicatos jornalistas angolanos, também vamos naturalmente encontrar sempre um ponto de equilíbrio de forma objetiva para que este processo seja concretizado nos trâmites estabelecidos, quer pelo Ministério das Finanças e quer por nós, que vamos estar também a acompanhar e a fiscalizar a tramitação do processamento salarial. Segundo o relatório anual do INEFOP, em 2025, mais de 182 mil jovens foram formados no Sistema Nacional de Formação Profissional e mais de 60 mil foram colocados no mercado de trabalho. Os dados foram divulgados hoje pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, no evento sobre o Capital Humano 2026, que decorreu em Luanda. De acordo com a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, o relatório anual do INEFOP de 2025 não deixa qualquer margem de dúvidas relativamente aos esforços do Executivo no que a formação profissional, do emprego e do empreendedorismo tem feito em prol da juventude. Foram 182.526 jovens formados no Sistema Nacional de Formação Profissional, o que prefaz 52% acima da planificação, que eram apenas 120 mil. Foram registrados 73.348 colocações no mercado de trabalho, com uma taxa de satisfação das ofertas de 99,6%. Foram capacitados mais de 8 mil empreendedores em 14 províncias do nosso país.
foram beneficiados 373 candidatos nos estágios profissionais. As 111 empresas incubadas nos CLESES, que são Centros Locais de Empreendedorismo e Serviços de Emprego, geraram 808 postos de trabalho diretos. Através do programa JOB, Jovens e Oportunidades de Bons Empregos, uma iniciativa do governo angolano operacionalizada pelo INEFOP para combater o desemprego juvenil, muitos jovens também encontraram o seu primeiro emprego. Estes números dizem-nos algo importante, que Angola está a construir um ecossistema da empregabilidade consistente, um ecossistema real, com presença nacional, com resultados verificáveis. De emprego não é tudo. Mais de 1.000 jovens recém-formados nas várias áreas do saber concorrem para uma vaga de emprego no evento Capital Humano 2026. Uma iniciativa promovida pelo MATES e pelo INEFOP através da organização Elite Group, visa promover a ligação entre empresas de referência e talentos qualificados em Angola. Uma iniciativa que promove o capital humano, o capital mais importante para o desenvolvimento de Angola. Também tive a oportunidade de dar a entrada do meu CV e estar a aguardar para uma posterior entrevista. Estamos aqui nessa feira a fim de saber quais são os procedimentos que algumas empresas têm tido para podermos ter uma oportunidade de emprego nelas. O intuito é, obviamente, aproximar alguns dos maiores empregadores do país com aqueles candidatos que realmente, portanto, estão à procura de novas oportunidades, oportunidades de formação, oportunidades de ter um novo emprego, oportunidades de ter maior conhecimento sobre o que é que as empresas estão a oferecer. Assume-se como uma plataforma estratégica orientada para o desenvolvimento de competências. A Presidente do Tribunal Constitucional defendeu em Brasília o reforço da separação de poderes como pilares fundamentais para a consolidação da democracia e do Estado de Direito em África. Laurinda Prazeres falava na 16ª Conferência Ibero-Americana sobre Justiça Constitucional, que reúne representantes de tribunais constitucionais de vários países. Foi nesta sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em Brasília, que a Presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Prazeres, defendeu o reforço da separação de poderes e da independência judicial como pilares fundamentais para a consolidação do Estado democrático e de direito em África. Na qualidade de representante da Conferência das Jurisdições Constitucionais Africanas, Laurinda Prazeres alertou para os desafios enfrentados pelos tribunais africanos, destacando pressões políticas, limitações financeiras e interferências institucionais que, segundo afirmou, condicionam a plena autonomia da justiça. Em diversas ocasiões, as jurisdições constitucionais e Supremas Cortes têm desempenhado um papel decisivo na contenção de abusos de poder, na mediação de conflitos institucionais e na salvaguarda da ordem constitucional. Durante a intervenção, Laurinda Prazeres apresentou exemplos de decisões históricas tomadas por tribunais constitucionais em países como Quênia, Malawi, Senegal, Gana, Cabo Verde e Angola, envolvendo matérias ligadas a processos eleitorais, decretos presidenciais e leis consideradas contrárias às constituições nacionais. No caso de Angola, a Presidente do Tribunal Constitucional destacou decisões relacionadas com a inconstitucionalidade de normas sobre ativos recuperados e dispositivos da Lei dos Crimes de Vandalismo por violação dos princípios da proporcionalidade e da legalidade penal. O Tribunal Constitucional preferiu um acórdão em 2023, 3 de outubro, que declarou inconstitucional, com efeito geral, um decreto presidencial, portanto um ato que é exarado pelo Presidente da República, que estabelecia um regime de comparticipação atribuída aos órgãos de administração da Justiça
pelos ativos financeiros e não financeiros por si recuperados, concedendo designadamente 10% a todos os magistrados judiciais e do Ministério Público intervenientes no processo ligados aos ativos recuperados. Tanto o Tribunal Constitucional de Angola declarou que aquele decreto presidencial era por si só inconstitucional. Um outro exemplo, ainda do Tribunal Constitucional de Angola, em sede do Acórdão 1056, isto já em 2025, e também em sede da fiscalização abstrata sucessiva, requerido em simultâneo pela Ordem dos Advogados de Angola e pelo partido maioritário da oposição, portanto o Partido UNITA, o Tribunal Constitucional declarou também com força obrigatória geral a inconstitucionalidade de diversos artigos que integravam a Lei 13 de 2024, que era uma lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, por entender, tanto o Tribunal Constitucional de Angola entendeu que alguns artigos daquela lei violavam os princípios da proporcionalidade e da legalidade penal. Laurinda Prazeres defendeu igualmente a necessidade de maior autonomia financeira dos tribunais, processos de nomeação assentes no mérito e o fortalecimento de uma cultura institucional baseada na transparência e responsabilidade. A 16ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional decorre em Brasília e debate os desafios da justiça constitucional no século XXI, promovendo o reforço da cooperação entre jurisdições constitucionais de vários continentes. As notícias regressam a seguir a uma curta pausa. Até já. Estamos de regresso, olhamos agora para a previsão do tempo no nosso país. Luanda registrou ontem chuva forte, numa altura em que nos preparamos para entrarmos para a época do cacimbo, já a partir da manhã, 15 de maio. É isso, Dalila Prata, não é? É isso sim, boa noite, Fernanda. Exatamente, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, fez sair hoje uma nota que informa que a época de cacimbo deverá prolongar-se até o dia 15 de agosto. E para os meses de junho, julho e agosto são esperadas temperaturas médias mínimas entre os 5 e 10 graus Celsius. Em particular nas províncias do Bié, Huambo, Mochico, Huila, Cunene, Cubango, Cuando, que são por tradição as mais frias. Já para as províncias do Namibe, Benguela, Kwanza Sul, Malange, Uige, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico Leste e localidades do Kwanza Norte, a previsão é de temperaturas mínimas a oscilarem entre os 10 e 16 graus Celsius. Em Luanda, Bengo e Colibengo, Zaire e Cabinda, as temperaturas deverão registar números mínimos entre os 16 e 21 graus Celsius, mostrando que, de modo geral, as temperaturas estarão mais baixas nas províncias do centro e do sul do país. Entretanto, investigações científicas recentes indicam que algumas províncias no norte de Angola vão continuar a registrar chuvas até o dia 3 de junho, especialmente Cabinda, Uige e Lunda Norte. Vale também lembrar que nesta época do ano é comum registrar-se um aumento de doenças como gripe e outras do fórum respiratório, pelo que o INAMET aconselha a população a seguir as recomendações das autoridades de saúde. Em grosso modo, Fernanda, vale aqui dizer que o cacimbo começa oficialmente amanhã, 15 de maio, e que teremos chuva ainda em algumas províncias até ao dia 3 Condições climatéricas completamente atípicas. Chover até junho não é normal. Não é normal. E nós já viemos a dizer durante esta semana que as temperaturas baixaram. Sentimos já esta sensação de cacimbo um pouco mais cedo do que tem sido normal. E ontem falávamos em chuva miúda, não foi nada miúda. A chuva não foi miúda. Tivemos uma chuva moderada em algumas artérias de Luanda e felizmente já não tivemos assim tantos efeitos como tem sido habitual.
Muito bem. Vamos ver então se chove hoje novamente, nas próximas horas, novamente em Luanda. Vamos ver. Vamos sim acompanhar a previsão que é fornecida todos os dias pelo INAMET e é válida até às 18 horas de amanhã. Começamos, como sempre, com a umidade relativa do ar mais alta no norte do país, com percentagens de 70% a 100%. No centro e sul de Angola, as percentagens variam de 50% a 80%. A primeira região compreende o norte e parte do leste, Cabinda, Mbanza, Congo, Uige, Indaletando e a cidade de Cachito, com chuva moderada, com chuva fraca melhor e chuvisco para as próximas horas. As restantes cidades desta região sem chuva, com céu parcialmente nublado. Entretanto, Dundo, com 33 graus, é a cidade mais quente do nosso país para as próximas horas. Já no centro do país e no restante do leste, não temos chuva em nenhuma destas cidades, todas com céu parcialmente nublado e algumas cidades já com as temperaturas bem baixas. Vamos olhar com atenção para o sul de Angola, tal como o centro, também sem chuva. Entretanto, a nossa atenção recai para a cidade do Lubango, com 11 graus, e é a cidade mais fria do nosso país para as próximas horas. Vamos ver agora como é que vai estar o tempo em Luanda. A temperatura no momento, tal como tem sido esta semana, é de 24 graus. Para amanhã a previsão é de céu parcialmente nublado. As temperaturas continuam visivelmente mais baixas para Luanda. Amanhã 28 graus, sábado 29 e no domingo, Fernanda, volta a descer para os 28 graus. Pelos vistos não temos chuva, mas pelos vistos o frio promete este ano. Com certeza, já conseguimos sentir. É verdade. Até amanhã, Dalila. Obrigada, Fernanda. Até amanhã. Angola tem atualmente mais de 300 exemplares da palanca negra gigante já catalogadas. Apesar disso, o país está ainda longe de retirar a espécie da lista de animais em vias de extinção. A sua preservação tem sido prejudicada, sobretudo, pela caça furtiva e pela fraca fiscalização. Os dados foram avançados hoje no workshop sobre a conservação da palanca negra gigante, promovida pela Fundação Kissama. O país tem mais de 300 palancas negras catalogadas, entretanto ainda é considerada uma espécie em vias de extinção. No Parque Nacional da Cangandala temos cerca de 130 palancas. Na Reserva Natural Integral do Luando temos 5 manadas com cerca de 180 palancas. Elas habitam essencialmente no Parque Nacional de Cangandala e na Reserva Natural do Luando, porém as zonas são extensas e é preciso reforçar a fiscalização nestas regiões. Para ver a fiscalização é preciso haver mais meios, é preciso haver mais fiscais, é preciso criar mais postos avançados. Por exemplo, Luando é uma área de 1 milhão de hectares, é muito grande, tem 31 fiscais, não é suficiente. Portanto, este é um aspecto importante. A nível, por exemplo, da Cangandala, nós temos uma área de 4.400 hectares, onde temos cerca de 120, 130 palancas, já é uma área pequena, é preciso aumentar essa área. Então pensamos que criar vedar o parque todo, ou ampliar o que a gente chama de santuário de reprodução e, obviamente, reforçar a fiscalização. No âmbito da conservação da espécie, a caça furtiva continua a ser um problema, ao mesmo tempo que as autoridades devem reforçar as medidas punitivas no quadro da responsabilização dos prevaricadores. Muitas das desculpas que ouvimos é que a pessoa estava a caçar porque tinha fome, ok? Mas entre o caçar um animal e nesse processo de caçar um animal abater ou disparar contra um fiscal, pode acontecer. E, portanto, o que nós queremos é garantir também a integridade física dos fiscais que trabalham diariamente na proteção da palanca e têm esse confronto com os caçadores. Contrariamente ao Parque Nacional da Cangandala, que está no município da Cangandala, a reserva do Luando está na fronteira com a província do Bié, o que faz com que não temos só os caçadores a nível local, mas caçadores que vêm das outras partes do país, que aproveitam a fraqueza que nós temos, ou tínhamos, porque agora melhoramos significativamente a nossa capacidade de fiscalização. Mas estamos num processo de educação. Pensamos que não se pode logo dizer que vamos resolver esse problema da noite para o dia, porquanto temos que educar as pessoas têm que estar sensibilizadas, mas que a lei existe, existem vários diplomas legais que já poderão, obviamente, responsabilizar. O governo sublinha a exclusividade da palanca negra gigante e sublinha a necessidade da rentabilização da espécie em sede da promoção do turismo. A palanca negra gigante não é somente um animal ou uma espécie que deve ser vista na questão da biodiversidade, mas também representa-nos em muitos outros momentos. Só para ver que nós usamos a palanca negra como um
símbolo nacional para o desporto, usamos a palanca negra como um símbolo de representação e aí por diante. Logo, podemos assim considerar, mas também podemos ainda dizer que é uma atração turística, não é? Sendo que as pessoas querem sempre conhecer esta espécie. Se nós tivermos nos próximos 15 anos cerca de 550 palancas, já é um número muito interessante. Todos esses dados foram passados em revista durante o workshop sobre a conservação da palanca negra gigante, uma iniciativa do Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação, em parceria com a Fundação Kisama, que apresentou na ocasião o projeto IETO, financiado pela União Europeia e que visa promover a coordenação entre diferentes atores envolvidos na conservação da espécie. Angola destacou-se na 9ª edição da Conferência Internacional Africa Energy Summit 2026, que decorreu em Londres com uma delegação chefiada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, cujo objetivo foi reforçar a diplomacia económica. No evento, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis promoveu as condições que tornam Angola no mercado atrativo para investimento no segmento do upstream. Desde a sua criação em 2019, a concessionária angolana já adjudicou mais de 70 concessões de blocos petrolíferos, contando com um quadro regulatório fiscal e contratual ágil. As oportunidades passam pela atribuição de novas concessões petrolíferas e pelas concessões em regime de oferta permanente. A exposição feita apresentou igualmente os dados da exploração e produção adquiridos e o novo quadro regulatório do gás natural como veículo impulsionador ao investimento em novas fontes de energia e a diversificação económica. À margem deste evento, a delegação angolana manteve encontros com 19 empresas, algumas que já operam em Angola e com outras que manifestaram interesse em entrar para o mercado angolano. E como acabamos de referir, Angola promoveu esta quinta-feira em Londres uma conferência sobre investimento nos setores de petróleo, gás e recursos minerais. Angola promoveu esta quinta-feira em Londres a conferência sobre investimentos nos setores do petróleo, gás e recursos minerais, com o objetivo de atrair novos investidores britânicos para dinamizar a economia nacional. Uma iniciativa do Miremtec em parceria com a Embaixada de Angola no Reino Unido. O fórum reuniu governantes, reguladores, operadores, investidores e empresas de serviços ligados ao setor extrativo. Na abertura da Conferência Internacional, o ministro Diamantino Azevedo destacou que o país está focado na construção de uma economia diversificada, industrializada e competitiva, sublinhando a importância de posicionar Angola como ator estratégico nas cadeias globais de valor energético e mineiro. A resposta que temos até agora é que as empresas estão satisfeitas com a estabilidade que o país apresenta, estabilidade política, estabilidade legal, fiscal, mas também alguma preocupação no sentido de que continuemos com essa estabilidade e com a flexibilidade que temos tido também quando as necessidades surgem. O embaixador de Angola no Reino Unido, José Patrício, destacou o impacto das medidas implementadas pelo governo e a importância de Londres enquanto centro financeiro global, referindo-se que a conferência constitui uma plataforma relevante para o reforço de parcerias e captação de investimentos. A presença aqui de grandes companhias, não só do setor de oil and gas, mas também das minas, é um bom indicador que há interesse em Angola. A mensagem foi expressa por mim, pelo seu ministro, pelos preletores. Foram apresentações de excelência. O investimento começa também a partir daqui. Neste primeiro painel, as pessoas ficaram a perceber qual é o potencial geológico que a Angola oferece, o quadro regulatório e também o país, que é um país estável. O ambiente de negócios favorável no setor petrolífero é um catalisador para a atração de investidores internacionais. É seguro investir em Angola e é uma oportunidade única no momento atual
estar em Angola, beneficiar dos recursos, da estabilidade, dos incentivos e de uma parceria segura que podem sempre contar com a Sonangol. Foi uma grande oportunidade de apresentarmos aquilo que são as potencialidades do nosso setor petrolífero, sobretudo os blocos que nós temos à disposição em várias bacias sedimentares do país, bacias onshore, shallow water e também bacias offshore. Esta reunião aqui, esta conferência está cheia de investidores potenciais, mirando as possibilidades que está em Angola hoje em dia. Angola reitera sua missão de afirmar-se como uma das principais plataformas energéticas, minerais e industriais de África. A seleção de futebol de Angola, em sub-17, começou a sua participação no CAN da categoria diante do Mali com empate sem golos. Com defesas decisivas, Gelson Dalla, guarda-redes angolano, foi eleito MVP da partida. O próximo jogo da Seleção Nacional será no dia 17, diante da Tanzânia, para a segunda jornada do Grupo C. 4 momentos marcaram a primeira parte, que teve como tónica o equilíbrio. O guarda-redes Gelson Dalla mostrou a razão de ser o número 1 na baliza dos sub-17 de Angola, ao parar a intenção do maliano. Angola respondeu com esta jogada de verdadeiro entendimento com Jairo, cujo remate ficou curto. Neste lance, houve passividade da defensiva dos Palanquinhas, mas o guarda-redes angolano voltou a revelar enorme concentração. E aqui, João Capitão, em boa posição para finalizar, viu o remate a sair sem a direção desejada. Veio a segunda parte e com ela o domínio dos sub-17 do Mali, que estiveram perto de marcar em 3 ocasiões. Doumbia rematou e Gelson correspondeu com mais uma defesa. A insistência maliana foi declarada por Ibrahim com este pontapé forte. E mesmo no cair do pano, Gelson garantiu o empate a 0 bolas com mais uma defesa. O guarda-redes angolano foi eleito MVP. Angola volta a jogar no CAN Sub-17 frente à Tanzânia no dia 17 de maio. Já o Mali defronta Moçambique. Se não fosse para a nossa união, nossa entrega, não conseguiria este prêmio. E agora descansar e trabalhar para o próximo jogo. Temos mais um intervalo, o último deste jornal. Até já.